Olá amigos, aqui é a Seiichi Arata e hoje nós temos uma entrevista com o amigo Harley Oliveira da Bivet. O Harley tem uma história muito interessante, provavelmente a primeira meia hora de conversa nós vamos escutar a história do Harley e eu gostaria muito que você prestasse atenção, principalmente identificando alguns padrões comuns de comportamento ao longo da história que ele vai fazer a narrativa, para ver se você vai chegar às mesmas conclusões que nós teremos na metade do vídeo. Então o Harley vai contar como é que ele conseguiu o primeiro emprego dele, que tipo de decisões ele tomou, e quando chega a metade da história eu interrompo e falo, peraí, me confirma se você concorda comigo. Estou notando alguns padrões de comportamento, algumas decisões suas que te ajudaram, que te estimularam a seguir um caminho de empreendedorismo, aliás, um caminho de muito sucesso, começando do nada e hoje você com uma empresa que já está sendo reconhecida pelo governo, que tem um programa de aceleradora, enfim, muitos resultados interessantes acontecendo e vamos ver se, enquanto você escuta o começo da história do Harley, você também percebe estes fatores e consegue imaginar como que você pode utilizar estes fatores que o Harley utilizou para seu benefício no seu empreendedorismo. Olá amigos do Empredig, aqui é Seiichi Arata, com a grande felicidade de conversar com meu amigo Harley Oliveira da Bivet. E aí Harley, tudo bem? Tudo bem, Seiichi? Tudo bem, pessoal? Muito feliz de gravar essa conversa contigo e já dando um panorama geral de várias coisas interessantes que eu acho que a gente pode conversar. Eu conheci você pessoalmente em Belo Horizonte, quando nós nos encontramos, mas mesmo antes do nosso encontro pessoal, a gente já estava trocando ideias. Você foi, se não me engano, da primeira ou da segunda turma do nosso curso A Classe Alta. E Isso. você contou outra história, né? Que na época você estava como funcionário público, tinha encontrado uma Isso. série de coisas que não te traziam grande realização pessoal. Tinha, Uhum. obviamente, uma boa situação financeira, mas no lado de realização, até num post muito bacana, que depois eu vou ver se eu coloco algum link em algum lugar aqui na tela, que você publicou no teu site, nos níveis de realização de Maslow, não É. estava sendo preenchido devidamente. E aí você começou o seu caminho para se tornar empreendedor, e de lá para cá já se passaram, né, alguns anos, alguns meses, de diferentes fases da sua implementação, e você está com novidades muito boas para contar. Então acho que nesse contexto, Harley, se você puder, para as pessoas que estão vendo este vídeo, compartilhar a tua história. Pessoal, eu acho que Uhum. este vídeo aqui vai ser muito interessante, ele vai ter um impacto muito forte, principalmente para você hoje que trabalha em alguma empresa privada ou trabalha no serviço público, e tanto numa situação como na outra, tá vindo à sua mente a ideia de será que eu devo me tornar empreendedor? Quer dizer, empreendedor eu já me sinto empreendedor, mas será que eu devo ir atrás deste desejo, devo montar minha empresa? Temos aqui um caso, né, de uma pessoa que tem um perfil desses. Harley, deixa a palavra contigo para você contar um pouco da tua história. Beleza, Seiichi. Então, vou voltar um pouco a história, um pouco antes de eu ter entrado nessa empresa pública, né? Porque, querendo ou não, foi uma escolha minha e eu não vou, né, cuspir no prato que eu comi, assim. Exato. Então, é bom só para contextualizar, para saber Sim. também a questão de amadurecimento, né, como pessoa mesmo, assim, o que eu queria, o que eu consegui, depois o que eu gostaria de mudar e como é que eu corri atrás disso. Posso também fazer um adendo? Você fez um Uhum. comentário ótimo, né? Não cuspir no prato que a gente come, porque Uhum. das histórias de outros empreendedores que eu conheço também, toda a passagem anterior deles contribuiu enormemente para o sucesso que eles alcançaram hoje enquanto empreendedores. E eu posso falar também no meu caso pessoal, todas as atividades anteriores que eu realizei em outras iniciativas, os meus estudos, os meus empregos, todos eles tiveram um papel muito importante
para chegar até este momento. Então, acho que também vale a dica para quem está hoje em algum local, aproveite o lugar onde você está hoje, seja para você adquirir expertise, seja para você montar o seu colchão financeiro, seja para você clarear mais a sua visão empreendedora, porque o que você não quer, obviamente, é ficar numa situação desesperadora em que você abandona o que você tem, fica sem nada, quer construir uma coisa do zero e pode não te dar sustentação de longo prazo, né, Harley? E se realmente os pontos se ligam realmente. Então, toda a Os experiência pontos que a se gente ligam. vive, né, é impressionante. Eu vou contar um pouco, vou voltar um pouco a história para vocês terem ideia, né, de como que foi essa história aí, como é que os pontos se ligaram. Então, um pouco antes, eu ainda não estava na faculdade. Eu venho de uma família bem simples mesmo, então não era uma realidade na época que eu entrei na faculdade, não era uma realidade para minha família, parentes próximos, ninguém na época tinha frequentado faculdade ainda. E eu trabalhava numa empresa de segurança eletrônica. Eu sempre fui de estudar, de correr atrás mesmo. Então eu tinha feito um curso de manutenção de micro e eu tinha arrumado um emprego nessa empresa de segurança eletrônica. E antes disso também eu tinha a minha formação, né, do segundo grau técnico na escola pública, foi uma das últimas turmas que teve no ensino de contabilidade, que fazia parte do segundo grau na época, né, o ensino médio era chamado segundo grau. Então tinha isso de poder optar por magistério, curso técnico, né, ou o curso de contabilidade. Então a minha formação inicial foi contabilidade. E aí eu entrei no escritório de contabilidade, foi a primeira vez que eu peguei no computador, eu tinha 17 anos, mais ou menos. Como as coisas mudam, assim, né? A gente está numa era aí que a minha menininha de 1 ano já acessa, já mexe, né, no mouse e computador. E foi a primeira vez que eu encostei a mão no computador, eu tinha 17 anos. E foi um estágio no escritório de contabilidade que eu consegui porque eu tinha feito segundo grau técnico em contabilidade. Aí eu gostei bastante de trabalhar com o computador. Na época eram aqueles. Tinha no canto assim, eu costumo falar isso com o pessoal acha melhor e cada um tinha sua mesa e cada um tinha a sua calculadora. Mas os computadores ficavam na parede, assim, então os computadores eram compartilhados naquela época. A empresa não tinha um computador para cada funcionário, a gente, tipo, revezava para usar esse computador. Então a gente levava a documentação, né, de contabilidade e fazia os lançamentos ali no sistema que tinha. Então eu comecei a mexer no computador, eu gostei muito e tal, aí eu comecei a querer aprender a fuçar também, a dar manutenção de micro. Na época era bastante comum, o pessoal trazia peça de fora, o pessoal conseguia comprar computador aqui no Brasil mais barato porque as peças vinham de fora, então era normal ter esses cursos de manutenção de micro. Chamava montagem e manutenção de micro. Hoje em dia não faz nem muito sentido, porque mais notebook e tal, mas na época fazia bastante sentido. Aí eu fiz esse curso, comecei a trabalhar nessa contabilidade, com manutenção de micro também, além da contabilidade. Eu sempre fazia mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu trabalhava nessa contabilidade, aí eu consegui, conversei lá com o gerente na época, já que eu tinha feito o curso, eu consegui uma autorização para fazer backup, seria tipo um técnico assim de suporte da empresa, enquanto eu fazia os lançamentos contábeis lá. Então, essa multidisciplinaridade que eu tenho começou desde essa época aí. Aí eu fiquei lá na contabilidade, trabalhei um tempo, depois eu saí. Depois que é estranho que eu tinha, né, conseguido assinar minha carteira com muito custo, eu consegui assinar minha carteira. Primeira assinatura de carteira, ninguém esquece, né? É um marco aí na vida de todo mundo aí. E o interessante é que na época eu já estava 1 ano e pouquinho com essa carteira assinada, só que eu gostava mais de mexer com o computador, manutenção de micro, do que a parte de contabilidade. Foi a primeira vez que eu chutei o balde, assim, literalmente assim. Eu larguei esse emprego de carteira assinada que eu tinha nessa contabilidade. Até então, um emprego estável, né? Depois eu vou falar que não tem essa de emprego estável. É um mito, né? Isso.
E aí eu chutei o balde e fui trabalhar com que ele tinha visto uns folhetos meus que eu tinha começado a fazer bico de manutenção de micro. Ele viu um desses folhetos e me chamou: "Você anima aqui a montar esse negócio comigo?" Tal. Era um quartinho de 3 por 3 metros quadrados assim, tinha um monte de peça de computador lá. Eu, não sei se foi na loucura ou se foi na inocência, larguei meu emprego de carteira assinada e fui trabalhar com esse cara. Eu lembro que eu chegava a instalar impressora, formatar computador, dava curso também de digitação, na época tinha curso de digitação. Então isso aí é o meu primeiro passo, que eu considero meu primeiro passo empreendedor nessa área de tecnologia. Aí acabou que depois de um tempo eu vi que a grana não estava entrando, tal, e estava doido para tirar carteira, para comprar um carro. Aí eu peguei e voltar, não vou voltar e vou arrumar um emprego de carteira assinada para eu ter a grana para tirar a minha carteira. Aí acabou que eu voltei, arrumei esse emprego e tal, e aí era uma empresa de segurança eletrônica que eu te falei anteriormente. Aí, já que eu tinha conhecimento de contabilidade e dessa parte de informática, eu entrei nessa empresa para cuidar dessas duas coisas. Eu cuidava da parte administrativa, financeira, emitir boleto, emitir nota fiscal, esse tipo de coisa, e também dava manutenção nos computadores, quando era necessário. Aí que entra a história do emprego público. Essa empresa, ela ficava na mesma avenida dessa empresa gigantesca que eu trabalhei, é, 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 empresa do governo federal, que é a empresa de processamento de dados do governo federal, empresa muito, muito grande mesmo. Hoje em dia deve ter uns 11 mil funcionários. Aí essa empresa ficava nessa mesma avenida, e eu ia de metrô para o trabalho, eu passava lá sempre, todos os dias eu passava em frente dessa empresa. E na época eu estava querendo, já estava pensando em tentar uma faculdade de informática e trabalhar realmente só nessa área. Uma vez eu entrei na empresa, na portaria dessa empresa, e perguntei: como é que eu faço para trabalhar aí? Aí o pessoal falou assim: ó, você tem que estar na faculdade para você entrar como estagiário, ou tem a outra opção de você entrar como concursado. Aí o meu primeiro ponto, eu pensei assim: vou tentar fazer um estágio, né? Só que eu não estava na faculdade ainda, eu precisava entrar na faculdade antes de tentar esse estágio. Aí na época, nesse iniciozinho assim que eu fiz procurei saber, né, como é que trabalhava nessa empresa, eu ainda não estava com a carteira assinada nessa empresa de segurança eletrônica. Eu estava tipo nas primeiras semanas assim. Aí eu fiz uma proposta pro meu chefe na época, que era o dono da empresa, e por minha sorte ele aceitou. O que que eu propus para ele? Ó, falei para ele: ó, se eu passar numa faculdade de computação, de informática, é, você, ao invés de assinar minha carteira, e isso tudo que eu já tinha conhecimento da contabilidade, por isso que eu propus isso para ele. Ao invés de você assinar minha carteira, que você vai ser estagiário, e toda a grana que você me daria como benefício, de 13º, férias, esse tipo de coisa, você me dá isso na forma de bolsa estágio. Você entendeu a pegada que eu fiz aí? Sim. Então, ao invés dele assinar minha carteira, ele me contrataria como estagiário. Só que para me contratar como estagiário, primeiro eu tinha que entrar na faculdade. E aí eu fiz isso com ele. Não, beleza, se você passar, eu faço isso com você. Aí fui lá, fiz um vestibular uma faculdade genérica, essas faculdades mais simples mesmo. E passei e tal, e conversei com ele, e ele cumpriu o que ele tinha prometido para mim. Aí eu tinha condições de pagar a faculdade. Até então, meu salário, se eu fosse com carteira assinada e com os descontos, eu não teria condição de pagar a faculdade, entendeu? Então eu propus isso para eles, aceitaram, e foi assim que eu entrei na faculdade. E aí depois de um tempo tal, eu tava com aquela ideia, né, já tô na faculdade. Aí eu passei lá nessa empresa de novo e deixei meu currículo lá umas 3 vezes. E como a minha faculdade era uma faculdade genérica, né, vamos dizer assim, não era uma federal, nada, o pessoal simplesmente não me chamou. Aí com o passar do tempo tal, acabei esquecendo disso, e aí eu já tinha saído dessa empresa de segurança eletrônica, já estava trabalhando numa empresa bem grande de desenvolvimento de software, era uma fábrica de software e tal,
e já estava com um salário bom, já estava como analista de sistema. Para quem fez computação sabe da importância disso, assim, ter a carteira assinada como analista de sistema, sabe? Aí eu fiquei sabendo, por um acaso, que essa empresa estava com concurso aberto, né? Tinha vagas abertas para fazer concurso e ia lá e fazer uma prova. Eu comecei a pesquisar na internet como é que eram as provas dos anos anteriores e falei, ó, sabe de uma coisa? Eu vou tentar essa aqui. Eu tinha olhado as provas anteriores inclusive, eu tinha chamado alguns amigos que trabalhavam comigo e falei, né, para eles, vamos tentar fazer esse concurso, o salário é bom e tal. Aí o pessoal na época viu, eu mostrei a prova, eu peguei todas as provas anteriores dos anos anteriores e mostrei para eles, eu já tinha começado a montar um plano de estudo, sabe? Aí o pessoal um ou dois colegas falaram, não, você é doido, essa prova é impossível responder isso aí, tem coisa aí que eu nunca vi na minha vida. Aí eu tentei convencer e tal, na época eu não consegui convencer. Aí eu peguei edital, comecei a estudar eu estudei bastante com provas anteriores e na época eu estava com a cabeça bem fresca, assim, que eu tinha formado já na faculdade. Então, esse concurso, né, a prova era bem, eles falam que é bem técnica, prova técnica. Então, caiu muita coisa que eu tinha aprendido na faculdade, coisas que eu precisei estudar além disso, que era matemática. Então, nenhum bicho de sete cabeças, não, sabe, assim, questão de Harley, estudo. antes de você continuar, só para eu ter uma ideia, como que estamos na linha do tempo dessa história que você está contando pra gente? Está na metade, tá no final? Onde que nós estamos? Nesse momento tá na metade. Tá na metade. Pessoal que está escutando... Na metade, assim, Tá. Mas eu quero já compartilhar com as pessoas que estão ouvindo, você vai continuar a contar essa história para nós, mas percebam que a história do Harley, a narrativa dele, você já deve ter escutado aquela história da sopa de pedra, não é? O cara queria fazer uma sopa, falava, não temos nenhum recurso aqui, vai ter que ser uma sopa de pedra. Como é que você faz? Você tem pedra? Pedra eu tenho umas aqui no chão. Chama alguém aí para trazer uma água limpa para botar na panela. Aí alguém vem e traz uma água. Alguém aí tem sal? Aí, tem um amigo de não sei quem que tem sal, então traz o sal. Ficaria bom se tivesse umas batatas, hein? Será que alguém tem batata? Ah, o primo meu tem, vou lá pedir. Então, quer dizer, a narrativa, e no final das contas acaba saindo uma sopa, né? A narrativa que você está me contando, Harley, é muito assim do tipo, olha, eu estava numa situação que era muito limitada, você contou isso no começo da história, que você vem de uma origem, uma família, você foi o primeiro cara que teve acesso a um estudo superior, quer dizer, uma origem simples. E você encontrou o seu primeiro degrau, a sua primeira portinha. E você abriu essa portinha, porque era a única coisa que tinha disponível na hora. E lá, né, depois de abrir a porta, você foi adicionando recursos. Então você adquiriu conhecimento de contabilidade. Você utilizou aquele computador compartilhado para aprender um pouco mais e dar manutenção. E depois disso você foi fazer outra coisa. Depois alguém te chamou para fazer não sei o que. E você foi. Apesar de aquela primeira porta que você abriu, já era uma coisa confortável comparado com que você não tinha nada antes. Já era uma coisa boa. Você falou, não, vamos ver no que dá. E você vai. E aquilo te abre uma outra porta. E você poderia ficar onde estava antes, mas você vai atrás. Então eu acho que, conforme você vai continuar essa segunda metade da tua história, eu queria principalmente chamar a atenção de quem está assistindo este vídeo neste seu padrão de comportamento, dessa coisa de você, diferentemente de, não sei se eu posso generalizar, dizer que a média das pessoas, mas infelizmente muitas pessoas, elas abrem uma porta, elas falam, aqui tá quentinho, tá melhor do que estava antes lá fora. E a pessoa fica lá dentro. Aí você fala, não, mas peraí, tem outras portas adiante. Ah, mas vai saber se é bom, se não é, aqui do jeito que tá bom e tal. E então a pessoa tem muito medo de arriscar aquilo que ela já alcançou. E muitas vezes ela acaba ficando limitada, porque não tem essa coragem de abrir as próximas portas. Então eu só queria dar uma pequena pausa para quem está escutando a sua narrativa, para prestar atenção nesse aspecto que é fundamental, principalmente para quem deseja desenvolver empreendedorismo. É legal isso, vendo a história agora, né, que passou, eu sempre vejo um padrão assim, sair da zona de conforto significa
significa que você vai quebrar, como é que eu posso dizer assim? Sair da zona de conforto é sinal de alguma coisa vai melhorar, entendeu? Porque é normal, você tá na zona de conforto. Ah, não, para subir um degrau dessa zona de conforto, para melhorar o seu padrão de vida, vamos supor que o padrão de vida, você tem que sair da zona de conforto para melhorar o seu padrão de vida, entendeu? Eu tenho essa visão hoje, é bem clara para mim. Ah, não, aqui minha vida tá bom, tem um salário, tal. Ah, mas o padrão de vida acima é isso aqui. Mas eu não consigo chegar do padrão A para o padrão B sem sair da minha zona de conforto e voltar e dar um passo atrás, entendeu? É uma coisa que vendo agora o passado eu consigo visualizar perfeitamente assim. Mas continuando a história, então eu fiz a prova do concurso tal e descobri que eu tinha passado. Voltando nessa questão que eu tinha passado, eu tinha um probleminha que na época eu já estava no último período da faculdade e eu precisaria de eu fiz a prova em maio, foi maio de 2005, se eu não me engano, foi maio de 2005 e as vagas começariam em início de, eu comecei, né, em fevereiro de 2006. Então eu recebi a notícia que eu tinha passado no concurso em dezembro de, então demorou um tempo, sabe, eu acabei ficando nas vagas excedentes, assim. Eram 55 vagas, se eu não me engano, eu fiquei em 94. Então eles chamaram acima das vagas, assim. E eu lembro que nesse período de final de ano aí que tava tipo ansiedade, será que eu passei? Não, eu encontrei um amigo na faculdade que ele já trabalhava nessa empresa. Ele já era concursado, ele trabalhava. E eu ficava na cola dele, no finalzinho da faculdade, na cola dele. E aí, vão chamar? Ah, já chamou 70, entendeu? Então eu ficava, ia me dando feedback, já chamou 80. Aí chegou um ponto que eu comecei a olhar com ele, quando eles me chamaram, o que eu vou precisar de documentação? Ele fala, a primeira coisa que você vai precisar é o comprovante de faculdade, na época, por exemplo. Então eu estava conversando com ele no finalzinho do ano, assim, então eu já teria direito, né, a esse comprovante de conclusão de curso, no caso. Só que eu tinha um problema. Eu fiz uma loucura que é jovem, faz isso mesmo. Eu tinha deixado de pagar o último período da faculdade para pagar a festa de formatura da faculdade. Olha o que não tem noção nenhuma de questão financeira. Então eu tinha feito essa loucura. Então, teoricamente, eu não iria conseguir, na época que eles me chamassem, eu não ia conseguir ter o tal de comprovante de conclusão de curso, porque eu estava devendo 6 meses da faculdade. E foi dito e feito. Aí eles me chamaram tal, e eu comprovei lá com eles, ó, você vai precisar primeiro pegar seu comprovante. Aí eu fui lá na faculdade e falei, ó, o que eu tenho que fazer para conseguir esse comprovante aí de conclusão de curso, não é diploma não, comprovante de conclusão de curso. Eles falaram, simplesmente vai ter que pagar os 6 meses. Eu simplesmente não tinha de onde tirar esse dinheiro. Aí outra coisa que eu propus para eles também era tipo assim, eu tive que ser criativo novamente para arrumar uma solução. Eu falei com eles, ó, eu posso fazer isso aqui, eu não tenho como parcelar isso que eu te devo e pagar todos os meses, mas eu posso fazer o seguinte, eu parcelo o que vocês têm e eu vou pagar mês sim, mês não. Então eu fiz um monte de cheque, então ao invés de pagar um cheque a cada 30 dias, eu fiz um cheque a cada 60 dias. Por quê? Porque já que eu ia entrar no concurso e ia começar a ter um salário melhor, eu ia ter essa grana para pagar esses cheques que eu dei, entendeu? Então, na solução que eu dei na época para quitar a faculdade foi essa, entendeu? E acabou que deu tudo certo. Aí entrei, comecei na empresa, sensacional, estacionamento, sinuca, um prédio gigantesco, trabalhando lá, tal, bacana, o salário era bom, depois de um tempo o salário aumentou, tipo, a gente teve uma questão de plano de carreira novo, o salário aumentou bastante, assim, então comprei apartamento, quitei, tudo enquanto eu estava lá, então, igual eu expliquei no post lá, teve aquela pirâmide lá do Maslow lá, né, no caso. Só que chegou um ponto que eu não estava crescendo mais a empresa, assim, sabe? Então, tipo assim, eu senti que eu cheguei novamente na zona de conforto. Então, eu estava com o carro pago, apartamento, já estava casado, tudo tranquilo. Eu cheguei tendo essa zona de conforto, então eu estava, tipo, querendo algo a mais. Eu cheguei a mudar de área, lá tinha uma flexibilidade boa nessa parte.
departamento, tecnologia e tal. Aí onde eu fui e tal, até onde eu consegui, né, mudar e tentar melhorar para eu não estagnar, porque eu não queria também ficar insatisfeito e ficar lá só por causa do salário. Quando eu cheguei nesse momento, eu escrevi no post lá, começou a dar umas ziqueziras em mim, sabe? Começou a dar umas dermatites que não sumia nunca. É impressionante, assim, eu chegava e tava doido para ir embora logo. Quando chegou nesse ponto, eu sabia, eu vi que tinha alguma coisa errada, assim, sabe? Porque a parte de questão financeira tava tudo tranquilo, bacana, tal, confortável. Eu cheguei a fazer uma viagem, fiquei 2 meses fora, sabe? Para tentar descansar um pouco e sair daquele ambiente, para saber que não era na minha cabeça, tal. E acabou que não resolveu. Aí eu corri atrás de terapia mesmo, sabe? De ajuda terapêutica mesmo, e conversei e tal, e fui vendo, né? Terapia é bacana que você vai vendo, conversando sobre o seu passado, né? Eu fui vendo esses padrões que você falou aí no início, de o tempo todo eu estava correndo atrás, assim. A conclusão que eu cheguei era que eu não estava mais, eu cheguei a um padrão que eu não estava mais subindo, assim, questão não é nem questão de salário, não, é mais desafio mesmo, sabe? Essa questão eu não estava tendo mais desafio. E essa terapia me ajudou bastante, que eu cheguei à conclusão que o problema não era a empresa. A empresa sempre foi da mesma forma, então sempre funcionou da mesma forma. O problema não estava comigo também. O problema é que o meu perfil não estava adequado com o perfil da empresa. Foi aí que eu comecei a pensar, não, então o que eu vou fazer? Eu cheguei a fazer uma pós-graduação em design de interação, foi bacana, me ajudou a conhecer bastante gente nova que estava nessa área, nessa vibe de startup, de empreendedorismo, foi bacana. Depois eu fui começar a me orientar financeiramente. Foi aí que eu conheci o seu vídeo lá da classe alta. Na época eu vi, inclusive, a matriz da classe média, sabe? Caiu como uma luva, assim, impressionante, assim. E aí fui fazendo seu curso e comecei a ir para ação mesmo, sabe? Ah, não, primeira coisa vou terminar com as minhas dívidas, depois que eu terminar com as minhas dívidas, eu vou juntar uma grana. Comecei a fazer um planejamento mesmo, assim, para sair mesmo da empresa. O seu A Classe Alta eu lembro que era, não sei se é assim, a gente podia escrever, né, o que a gente estava na situação, o que a gente fazia para melhorar. Isso me ajudou demais na época. Escrever tem a ver com a terapia lá, se for comparar assim, né? Por isso que Você eu sempre escrever o ato insisto de para as falar. pessoas, olha, não adianta ficar só pensando, que é caótico. Você tem que escrever em caderno ou digitar. De preferência escreve no caderno, né? Uhum. E isso tudo me ajudou bastante a organizar essas ideias aí, porque até então eu achava que não era possível eu sair da empresa, sabe? Eu tinha aquele bloqueio assim, não, já tô com minha vida tá garantida aqui, eu já tô com a aposentadoria, tem plano de aposentadoria, tem tudo certinho, não tem porquê. Aí a terapia me ajudou a visualizar isso. A terapia e o curso que você fez também ajudou a eu pensar assim, não, se eu me organizar financeiramente, fazer um planejamento, tal, dá para eu sair sim e correr atrás do que eu realmente acredito. E foi isso, eu fiquei 2 anos nessa ideia assim de procurando treinamento, eu fiz o seu curso e fiquei juntando uma grana e indo a eventos para fazer networking. Fiquei 2 anos assim, até que chegou o ponto que eu realmente tinha uma data para sair. Foi no dia 21, por acaso, foi no dia do final no dia do fim do mundo, 21 de dezembro de 2012, que eu saí, chutei o balde mesmo e muita gente me chamou de corajoso, muita gente me chamou, nossa, é doido. E na época minha esposa estava grávida, 21 de dezembro, ela tava, não, minha filha já tinha nascido, minha filha estava com poucos meses. Só que a decisão dessa data, 21 de dezembro, eu já tinha tomado antes da minha filha nascer. Inclusive eu tinha pensado em questões de plano de saúde, né, que tem carência de gravidez. Então foi bem consciente assim mesmo, sabe, assim. Eu vejo para trás assim, eu fico meio impressionado assim, o meu sangue frio assim, de certo ponto. Mas foi porque eu planejei e tal e não tinha, Você eu usou a diminuí os expressão riscos. chutar o balde, que muitas vezes tem uma conotação negativa, né? Que a pessoa fala, ah, que se dane, me deu na telha, mas na verdade foi um planejamento. Você investiu em Uhum, educação, você investiu no fortalecimento de suas habilidades, fortalecimento de suas conexões,
seu networking, não é? De esclarecer a sua visão e também o seu preparo financeiro. Você foi montando a sua reserva e tem também o planejamento que você está contando agora com relação ao plano de saúde. Quer dizer, é um plano que está muito bem estruturado, só que na hora de apertar o botão do tipo vai, algumas pessoas congelam. Né? Ela tem tudo. Exatamente. Ela tem os conhecimentos, ela tem o dinheiro, mas ela fala, talvez no ano que vem. Aí posterga mais um ano. Aí chega no outro ano, e agora? Ainda não. Né? Então tem pessoas que têm essa dificuldade de dar o próximo passo. Você deu o passo. Então executou bem, né? E na época que eu saí, eu já estava com o curso de programação, né, que eu fiz no seu Empredig. Já estava com uma certa validação, o pessoal estava gostando dos meus vídeos e tal. Então, o planejamento que eu tinha era o quê? Não, saí final de dezembro, então em janeiro de 2013 eu começaria dando um gás maior no meu curso de programação e eu já tinha um contrato de freelance já fechado, assim. Então era inclusive uma outra startup na área de educação, que eu já tinha feito algum serviço para esse cara, então teoricamente eu já tinha pelo menos aonde começar, então tinha uma graninha que eu poderia tirar do curso de programação e ia continuar fazendo freelance, entendeu? Aí chega no finalzinho, eu já tinha tomado essa decisão de sair, se eu não me engano foi setembro. Eu lembro que minha esposa estava de 8 meses de gravidez, então foi mais ou menos setembro. Uma pessoa me entrou em contato comigo no Gtalk, perguntando se eu queria, se daria para eu dar um curso de Ruby on Rails lá em São Paulo. Na época eu falei que não daria porque minha esposa estava de 8 meses de gravidez, era bem arriscado, né? Eu viajar assim, mesmo que fosse só alguns dias, eu não queria. Aí eu falei com essa pessoa que eu toparia fazer um curso de programação para iniciantes em BH, poderia ser até uma palestra gratuita mesmo. Aí essa pessoa fechou, ele topou tal. Aí eu conheci esse cara que é o Matt, que é o meu sócio. Eu conheci o Matheus, né, o Matt, né, no caso o Matheus, eu conheci nessa palestra que eu fui dar, foi umas 7 ou 8 pessoas, uma palestra gratuita sobre programação para iniciantes, assim. Aí eu conheci ele e a gente começou a conversar. O Matheus do Bivid, né, a gente começou a conversar, inclusive ele falou que estava precisando de um freelancer, que o sócio técnico dele tinha saído da sociedade. Aí eu comecei a conversar, a gente começou a negociar mesmo o freela. Olha que coincidência absurda, se eu falo, ninguém acredita. O sócio dele, que tinha saído, né, saído da sociedade, ele tinha passado em um concurso público. E era exatamente na empresa que eu ia sair, eu estava prestes a sair, para você ter ideia. E é impressionante. Aí a gente começou a negociar freelance e tal, e chegou em determinado momento que a gente tinha conversado. Parece que deu uma liga e tal, eu já tinha trabalhado em universidade corporativa, eu já tinha um certo conhecimento em desenvolver tecnologia para a área de educação, entendeu? Aí rolou uma sinergia, aí o Matt me chamou para ser sócio do Bivid. Então aí que entra a questão onde os pontos se ligam mesmo, assim. Eu tinha feito um curso de empreendedorismo, tinha aparecido a ideia nesse curso para fazer um curso de programação. Aí, por isso, eu topei fazer essa palestra, que seria tipo uma forma de divulgar esse curso de programação. E eu conheci o Matheus, que tinha o Bivid na época, tinha uns 6 meses de lançamento. Ele estava, tipo, levantando professores para atrair pessoal, alunos, entendeu? Aí acabou que ele me chamou para ser sócio, eu topei e tal. Outra coisa que eu falei que eu tinha experiência prévia, né, em desenvolvimento de tecnologia para educação, porque eu trabalhei na universidade corporativa dessa empresa durante uns 3 anos, dessa empresa pública. Eu trabalhei lá desenvolvendo, ajudando a desenvolver curso, usando HTML, CSS e plataforma de ensino à distância. Então, isso foi bastante útil e é ainda útil para mim no Bivid, por exemplo, entendeu? Então, o resumo da história é esse. Eu comecei virei sócio, né, do Bivid. Então, no ano de 2013 inteiro, eu trabalhei lá. A gente chegou a lançar uma versão nova do Bivid. Logo depois que eu entrei, a gente teve a primeira aula do Gaveta, do Jovem Nerd. Foi uma aula presencial, um workshop de edição de vídeo. Isso ajudou demais o Bivid a crescer. Depois a gente teve outros workshops do Léo Lopes, que é o editor de podcast do Jovem Nerd.
E a gente cresceu bastante em 2013. Final de 2013, a gente, depois de tipo umas 6 ou 7 tentativas de entrar em alguma aceleradora, a gente conseguiu entrar numa aceleradora aqui de BH, que é o que se chama CID, né? Que é um programa de aceleração do governo do estado de Minas. Então, hoje a gente está participando do CID, a gente está numa casa, num coworking, né? Ali na área central de Belo Horizonte, com outras 39 startups. Tem startup do Chile, da Índia, Itália. Então, o Bivid está nesse ponto atualmente, assim. O Bivid, ele começou como aula presencial, há uns 4 meses, mais ou menos, a gente começou essa parte de aulas online, videoaulas. O meu curso de programação, eu migrei ele para dentro do Bivid. O status atual Você é falou que esse. você migrou o curso, né, de programação para o Bivid. Isso. Aí isso ajudou bastante a testar, inclusive, o modelo de negócio de venda de videoaulas, né? Eu usei o meu curso, foi tipo um case para a gente testar esse modelo para validar a ideia mesmo, sabe? A ideia de aulas presenciais já estava validada, que a gente teve workshop no Brasil inteiro com Gaveta, com outras pessoas, pessoal do Brainstorm 9, sabe? Então estava bem validada. Então eu usei o meu curso para validar essa ideia e hoje eu estou com 84 alunos. E a gente está com atualmente 18, 19 professores com aulas online, né, no Bivid, e tem crescido bastante, assim, essa questão de venda, né, de tickets para videoaulas. Antes da gente amarrar esse bate-papo, eu fiz algumas Uhum, anotações pensando de agora, olhando para trás, né? Depois que os pontos estão conectados. Eu quero uhum. revisar esses pontos com você para a gente amarrar esse bate-papo. Mas antes disso, se você puder contar um pouco mais para nós, o que a Bivid faz, Uhum. que tipo de pessoas podem utilizar a plataforma, para quais benefícios. Se você puder Uhum. divulgar um pouco, acho que é interessante para as pessoas acompanharem também. Ah, legal. A Bivid é uma comunidade de ensino colaborativo. É bivid.com Então, ou .com.br? .com.br. Tá? É Então, o uma Bivid é uma plataforma. comunidade. Isso, é uma plataforma que serve para ligar professores e alunos. Mas quem são esses professores? Qualquer pessoa que seja especialista em algum assunto, ela pode ser o professor. Então, ela não precisa ter formação acadêmica, de já ter dado aula em faculdade, nada disso não, entendeu? Me dá alguns Então, por exemplos de exemplo, cursos de sucesso que a Bivid realizou. Você falou já do pessoal do Jovem Nerd, né, de edição de vídeos. Conta um pouquinho mais, como é que isso. foi isso? Por exemplo, a gente tem o Gaveta, que foi bastante sucesso, assim, ele deve ter treinado mais de 1.000 alunos, assim, no ano inteiro, no ano passado e início desse ano, assim. Foi bastante coisa mesmo. E ele é o quê? Ele é um especialista em edição de vídeo. Então, ele é editor de vídeo de um dos maiores portais do Brasil. Então, ele trouxe essa... A gente tinha conversado com ele, ele nunca teve essa ideia, sabe? Vou ensinar o que eu sei e tal. Então, a gente, tipo, ajudou ele a ter essa visão, assim, sabe? Não, se você é um dos maiores especialistas, por que você não compartilha isso? E ele deu a primeira aula, a segunda, adorou e pegou gosto mesmo. E a gente foi pro Brasil inteiro com o workshop do Gaveta. O Léo Lopes, a mesma coisa. O Léo Lopes, que é o editor de podcast. O pessoal do Brainstorm 9 também teve muitos workshops pelo Brasil, ensinando design, no caso. E é gente que nunca deu aula em faculdade e tal, pessoas especialistas na área de atuação delas, que resolveram compartilhar conhecimento. Então, a nossa pegada no Bivid é essa, sabe? Pegar Vocês pessoas... oferecem o armazenamento do curso? O que a Bivid oferece para a pessoa? Em outras palavras, por que ela não monta todo um site a partir do zero, sozinha? Que facilidades que você entrega para esse professor? A gente entrega toda a comodidade do professor, só precisa se preocupar com a parte do conteúdo. Então ele precisa só preocupar em montar a grade a grade temática ali, né, no caso, o que ele vai abordar. No caso de videoaula, ele só precisa preocupar em gravar as videoaulas. Então toda a parte de armazenamento dos vídeos, de venda, essa parte toda já está automatizada pelo Bivid. Então a proposta do Bivid é essa: o professor ele não precisa se preocupar com essa parte de tecnologia. Contratar um programador para criar um site, para hospedar, entendeu?
Então a proposta de valor do Bivid é essa, de essa parte de tecnologia está toda pronta. Então o professor precisa se simplesmente preocupar em dar aula, ou presencial, ou no caso online também. E para os alunos, quais facilidades que eles recebem usando a plataforma? Aí no caso dos alunos, eles podem, a gente tem uma forma de trabalho um pouco diferente de outros concorrentes e tal. A gente, foi até inclusive por experiência que a gente teve mesmo fazendo o curso. A gente, uma vez que o aluno compra o curso, ele pode assistir quando quiser. Então não tem data de prazo assim, não tem. Eu até costumo falar no meu curso, no meu curso de programação, eu uso isso como benefício, o pessoal realmente concorda comigo e muita gente fala que foi isso que foi decisivo para eles optarem, que é a questão de não ter pressão, entendeu? O cara optou por fazer o curso de programação. É. Então ele vai saber quando ele tem um tempo disponível, ele vai saber quando que aquilo é prioridade. Então uma premissa que a gente tem é essa. Você pode assistir quando quiser, não tem data de validade não. Aliás, até para uma perspectiva pedagógica, isso é muito valioso, porque para a aprendizagem as pessoas precisam sentir autonomia. Quando você tem alguma coisa imposta, você vai aprender essa matéria nesse dia, tem que vir usando camisa amarela. Ninguém gosta disso, né? Você gosta de ter liberdade. Então, é um aspecto muito valioso. Harley, eu quero agradecer você. Nós vamos encerrar essa parte. Eu vou deixar este vídeo aberto no nosso canal YouTube. E eu queria conversar com você para um segmento especial para assinantes do Empredig, dois aspectos interessantes. Um são as habilidades que, na sua perspectiva, na tua experiência de vida, o que você recomendaria para alguém que hoje está no emprego, seja um emprego público, um emprego privado, uma pessoa que esteja confortável onde está, porém sentindo estes indícios que você teve de que está faltando desafio, a pessoa quer algo a mais, e ao mesmo tempo, lógico, como todos nós, tem contas para pagar, tem inseguranças, espera aí, vai que eu faço isso e não dá certo, então eu quero até, dentro de onde você permitir, a gente entrar aí na sua intimidade, nas tuas preocupações mais íntimas, né? Como é que você fez para superar medos, inseguranças, como é que você lidou com pessoas ao seu redor, obviamente, com sua família, com seus amigos, pessoas que certamente te colocaram uma série de questionamentos, então a gente vai entrar em mais detalhes nessas habilidades a desenvolver. E uma outra pergunta que eu quero te apresentar é, para as pessoas que são professores ou futuros professores, né, como você falou, a pessoa não tem que ser necessariamente se denominar um professor, pode ser uma pessoa que tem um grande conhecimento de, não sei, para dirigir de forma defensiva, alguém que sabe cozinhar bem, uma pessoa que sabe fazer sushi, alguém que sabe configurar bem um sistema de segurança, numa casa com câmeras, qualquer habilidade que a pessoa tem e ela queira transmitir isso adiante. O fato de você ter tido diferentes cases, diferentes experiências em grande volume, com certeza também como cofundador, como sócio da Bivid, você também tem dicas muito valiosas. Então vou anotar aqui dicas para professores, para cursos digitais. Aliás, você mesmo, né, tem seu próprio curso de programação. Então acho que habilidades a desenvolver, ponto número 1, e dicas para professores em cursos digitais, ponto número 2. Nós vamos deixar esse conteúdo para os assinantes do Empredig. Se você já é assinante, faz o seu login, você vai encontrar logo abaixo deste vídeo o vídeo número 2, que tem essas perguntas. E Harley, se você quiser deixar uma mensagem final para o público geral, aberto, a palavra é sua. Tá bom, muito obrigado primeiro, né, pela oportunidade de estar compartilhando a minha história. A dica que eu quero dar é mais ou menos o que eu postei lá nesse post que eu escrevi, né? Se você está indo, e é um pouco a ver com aquela dica do Steve Jobs também, se você vai um dia para a empresa arrastado, você não está afim, 2 dias, 3, uma semana, 2, isso não é normal, apesar da gente ter uma crença que falar que
que trabalham ninguém gosta, isso é mentira, entendeu? Para você realmente atingir o seu potencial máximo, você tem que acreditar naquilo que você está indo fazer e tem que gostar mesmo. É normal, às vezes você está numa segundona, você está desanimado e está chovendo, isso é beleza, normal. Mas se essa sensação de não querer ir ou ir por obrigação, isso está se repetindo muitas vezes, tem alguma coisa errada, entendeu? É possível, sim, conciliar trabalho com prazer e gostar do que você faz. Isso é fato e a dica que eu quero deixar é essa, entendeu? Não acreditem que é uma regra, que trabalho tem que ser chato, que eu tenho que trabalhar só para ganhar o meu dinheiro no final do mês. Não, não funciona assim. Você vai ficar limitado ao seu potencial se você pensar assim. Minha dica é Fantástico. essa. Harley, muito obrigado e um abraço a todos. Valeu, obrigado.